fato estrearam 2 vezes no mesmo dia. Então, assim, queria parabenizar os meninos, boa sorte, seja bem-vindo à nossa Filarmônica. Para dar continuidade, nós vamos apresentar mais uma peça, vamos trazer aqui um popurrí de Raul Seixas. Uma salva de palmas para a nossa Filarmônica. Um beijo, tô me gravando. Senhoras e senhores, boa noite. A data de hoje marca uma celebração em nossa cidade. 15 anos desde a fundação da primeira creche. Um sonho que transformou e vem transformando vidas. E acredite, marcando muitas pessoas. Há 15 anos, as crianças da nossa cidade recebem educação, merenda, uniforme e tudo isso, acreditem, com a melhor qualidade. Um compromisso que até hoje segue crescendo e ampliando para atender com qualidade as nossas crianças.
E eu pergunto para vocês, estão todos preparados? Pois é, preparem os seus corações, porque essa história vai começar. Então, vamos começar contando essa história? Vamos lá. São mais de 20 mil crianças atendidas ao longo desses anos, sendo 1.360 crianças matriculadas nas creches por ano. Uma média de 6.500 itens do kit fardamento que são distribuídos gratuitamente por ano, onde cada criança recebe camisa, camiseta, shorts, mochilas e agendas personalizadas. Uma média de 100 mil itens do kit fardamento entregue nos últimos 15 anos. Ao longo desses 15 anos, foram degustadas mais de 5.400 refeições por dia, pois são 2 refeições a cada turno. 2 turnos em 200 dias letivos, multiplicados, vão dar mais de 1 milhão de refeições servidas por ano. E nesses 15 anos, acredite, são 16 milhões de pratos oferecidos às nossas crianças. E os números não param, acreditem. São mais de 38 mil fraldas por ano, que quando multiplicamos, nesses 15 anos, temos mais de 500 mil de fraldas usadas por nossas crianças. E, gente, o trabalho não para. A Prefeitura, nesses 15 anos, vem garantindo formação continuada, e nos últimos anos disponibilizou recursos como livros didáticos, reformas, ampliações, melhorias e modernizações das creches. Além, claro, mobiliários novos e produtos de higiene de altíssima qualidade. Podemos dizer que isso é compromisso, isso é amor, isso é carinho e cuidado com as nossas crianças que são tão queridas aqui em Xique-Xique. E eu convido a todas e a todas a celebrar esse número com a salva de palmas. E para contar essa história, nós temos alguns protagonistas e vamos registrar as suas presenças. O excelentíssimo prefeito de Xique-Xique, Reinaldo Braga Filho. A primeira-dama, secretária de Políticas Públicas para a Mulher, Infância e Juventude, e ela que sonhou com essas creches, Marilan Braga. O nosso querido vice-prefeito de Xique-Xique, Elieci Félix Tarrão. O presidente da Câmara de Vereadores de Xique-Xique, Nino Meira. O secretário da Educação e Cultura, Adoniran Oliveira Leite. Padre Cláudio, o nosso pároco da nossa cidade. E nós queremos agradecer a todas e todos os colaboradores que fazem parte desse momento. Queremos agradecer com muita alegria pelas trajetórias, pelas conquistas, servidores, funcionários, professoras, professores, diretores, vice-diretores, que tanto fizeram e fazem para que a educação para as nossas crianças sempre aconteça. Obrigado a todas e a todas que estão aqui, a cada cidadã e a cada cidadão xique-xiquense que está nesta praça para prestigiar esse evento. Agradecemos e registramos a presença de todas as autoridades aqui presentes ou representadas. E temos um agradecimento especial. E nesse momento, eu quero que você, com a sua creche, mostre que você está aqui. Então, onde está a creche Odília Pereira de Barros Neta, bairro BMH? E a creche Gildete de Souza Viana, bairro Polivalente? E a creche Antônio Carlos Magalhães, bairros Paramelos? E o Centro Municipal de Educação Infantil, Maria Alcione Malaquias Barreto, Santa Marta. E a creche Lions Clube, Guaxinim.
E o Centro Municipal de Educação Infantil, Marineide Nunes Brito, bairro São Francisco. Que alegria, que noite especial, que não marca só uma trajetória, mas ela faz parte da história de Xique-Xique. E é com muita alegria que queremos convidar o Padre Cláudio, pároco da nossa cidade, para proferir uma bênção na noite de hoje. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Qual a criança que não sabe esta oração, gente? Não é? Eu penso que esta noite é uma noite memorável para a nossa cidade, para as famílias beneficiadas, para o poder público, para o gestor municipal. Aqui nossa saudação ao senhor prefeito, à primeira-dama, que com certeza tem muito de Marilã nessa história, não é? Mas a saudação toda especial às pessoas que lá na creche cuidam de preparar as refeições. O pessoal da cozinha, os agentes de portaria, o pessoal da direção de cada creche, os educadores, as famílias beneficiadas, as crianças. Nossa saudação a todo o pessoal da Câmara de Vereadores, porque um projeto desse tem que passar pela Câmara, né? E a Câmara é o poder que legisla o município em torno dos projetos que acontecem no município. Nosso agradecimento a cada um e cada uma que ao longo desses 15 anos acreditou e tem acreditado na importância da creche. A creche, ela, além de acolher a criança, dar um suporte, a educação lá nos primeiros passos. Muitas vezes a refeição que a criança muitas vezes não teria em casa, tem isso também, mas a creche também libera a mãe para um trabalho, para arrumar um trabalho, para gerar uma renda para a família, porque ela sabe que a criança está num lugar cuidado, amparado. Então nesta noite a gente diz obrigado, Senhor, por essa iniciativa. Há 15 anos pensada aqui para a nossa cidade. Eu tive a alegria de acompanhar recentemente a instalação da creche aqui do bairro onde a gente mora, São Francisco. E cada visita que a gente faz na creche, nas várias creches, já passei por todas elas, não só uma vez, mas a gente vê as crianças ali, quando você chega que vê no berçário, não é? Já cheguei na creche e vi lá os pequenininhos dormindo ali no cantinho dele, bem cuidado. Então a gente diz obrigado, Senhor, por essa iniciativa, por quem há 15 anos pensou nessa iniciativa, por quem tem apoiado para que as creches continuem sendo esse espaço de vida para a nossa comunidade, especialmente para nossas crianças e para as famílias, não só as famílias que mais precisam, mas para todas as famílias que sabem que ali tem um lugar onde a criança vai poder desenvolver o lúdico, desenvolver os seus primeiros passos também no caminho do conhecimento. Obrigado, Senhor. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu queria pedir à Assembleia para ficar em pé todo mundo. Vamos levantar aí um pouquinho. Que bom que tem cadeira para tanta gente sentada nesta praça, viu? E vamos levantar as duas mãos aos céus. Ó, meu irmão, se você não pegar essa foto aqui, eu lhe pego depois, viu? Vem para aqui, ó. Levante as duas mãos aos céus, as duas mãos bem alto.
bem alto, gente. Esta salva de palmas é para as crianças e para as famílias que são beneficiadas das nossas creches. Uma salva de palmas bem forte. E para o Deus da vida que tem abençoado as nossas creches. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Ao olharmos para as nossas memórias, nós ficamos emocionados em ver quanta coisa já foi feita. Como foi tão importante dar aquele passo inicial para hoje estarmos aqui, não é verdade? E uma pergunta que não quer calar. Como estão essas crianças de 15 anos atrás? Onde estão essas crianças que fizeram parte dessa história? Lá na creche, ainda como creche municipal. Depois, Zilda Arnes. Depois, Daí Braga. E hoje homenageia Odília Pereira Barros, neta. Esses alunos serão homenageados no dia de hoje. Uma linda homenagem, pois eles fazem parte dessa história e representam todas as nossas crianças. Por isso convidamos o nosso prefeito e a nossa primeira-dama para entregar aos nossos alunos essas lindas homenagens. Então, convidamos Evelyn Vitória Alves Carvalho. Convidamos Juan Barbosa da Silva. Convidamos Maciele Silva Caetano. Convidamos Maria Cecília Barreto Braga, que quem a representará será Reinaldo Braga Neto, um aluno nosso também da creche. Marcos Vinícius Brito de Souza, Maria Luísa Silva Rabelo, Caio Guilherme Bispo da Silva e Laís Borges. Eles fazem parte da nossa história, fizeram parte da nossa história e olhando assim conseguimos contar como vocês são tão especiais para o nosso município. O nosso desejo chique-chique é que vocês possam ir longe e voar sempre mais. Parabéns! Sometimes it hurts instead. Is in summer days bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone. Uma salva de palmas para eles que representam as nossas crianças das nossas creches. Podem sentar, por favor, e as homenagens não param. Prefeito e a primeira-dama, eu gostaria que, por favor, continuasse, certo? E então, ela foi uma das primeiras professoras a contribuir com a educação das nossas crianças. E queremos convidá-la representando o nosso quadro docente, a professora Geisiane.
would tell you. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Ele não era conhecido como guarda. Na verdade, o seu carinho e cuidado com as nossas crianças fizeram isso a marca registrada dele. Muitos não sabem, seu nome é José Eduardo, mas ele é o nosso dado. I'm always there. Who would have known how bittersweet this would taste? Representando os funcionários, foi uma das nossas primeiras colaboradoras. Prefeito e primeira-dama, aqueles números dos pratos, pode ter certeza, teve muito da mão dela. E nós queremos convidar com muita alegria ela que serviu tão bem as nossas crianças, a senhora Elza Santiago. You said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. Primeira diretora da creche, colaborou diretamente com a nossa primeira-dama Marilã. Entre elas, a conversa era: queremos um padrão ouro. Parabéns, Xênia, vocês conseguiram. Xênia Fabiana, primeira diretora das creches. Sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. Secretário não hesitou em abraçar a causa. Foi assertivo na implementação da primeira das 6 creches. Queremos convidar o nosso querido professor Filemon Neri Nepomuceno. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts. Amigo, companheiro e primeira oportunidade de trabalho, que responsabilidade. Ele colaborou com essa história, cuidava da parte de criação visual e, além disso, tinha uma dedicação especial à creche. Éder Bastos, você não sabe, mas você também é homenageado. Sometimes it hurts instead. Convidamos ela, diretora da creche Odília Pereira Barros Neta, representando as diretoras das nossas creches, Sharon Ribeiro. Professor, sempre esteve na sua gestão com a prioridade com as creches.
E ele sempre buscou garantir e dar continuidade a esse legado. Por isso nós lhe convidamos o professor Adoniran Oliveira Leite, secretário de Educação. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the... E eu vou dizer, secretário, por favor, quem faz precisa ser homenageado. Então o senhor, por gentileza, entregue a homenagem a você, Marilan, que sonhou, projetou e fez acontecer. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas a ela, que sonha e acredita em uma educação melhor para a nossa cidade e para nossas crianças. Marilan Braga, primeira dama da nossa cidade. Sempre presente no seu discurso. Além de Deus abençoe Chique Chique, ele diz: eu não durmo e não acordo nem um dia sem pensar na nossa cidade. Prefeito, obrigado. E quebrando o protocolo, o senhor imagina e faz acontecer. E Chique Chique agradece. Valeu, prefeito! Reinaldo Braga Filho, prefeito de Chique Chique! Podem sentar. Neste momento, vamos ouvir mais uma apresentação da nossa querida Filarmônica. E para receber essa homenagem, convidamos José Milton, irmão de Odília Pereira Barros Nesta, para receber das mãos do nosso prefeito e da nossa primeira-dama essa homenagem em memória. Convidamos Sharon, diretora da creche, para também representar. Nesse momento, gostaria que todos prestassem atenção, porque ela disse: eu gostaria de falar. Convidamos Detânia da Costa Santos. E quando se é mãe de alguém, a mãe de Valentina. Gente, boa noite. Eu estava ali me segurando, emocionada. Eu falei para a Alice que eu não ia conseguir, mas queria dizer que eu estou muito feliz, né, pela comemoração dos 15 anos das creches. Queria, desde já, agradecer ao nosso querido prefeito Rinaldinho e a nossa querida primeira-dama Marilan, né, que teve a ideia de implantar as creches na nossa cidade. Eu sou mãe de Valentina, aluna da creche Odília. Quero dizer que Valentina é a criança portadora de síndrome de Down. Quando eu cheguei na creche Odília, eu fui bem acolhida, né, eu e minha filha, por todos ali, sem exceção de nenhum. O amor, o carinho que todos têm pela minha filha, e ver minha filha crescendo, desenvolvendo, eu só tenho a agradecer à creche, que de certa forma me ajuda, né? O tempo que eu estou no trabalho, a creche está ali ajudando. E para mim, ver a minha filha
evoluindo, crescendo, é muito gratificante. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao prefeito e à primeira-dama. E é só isso. Muito obrigada a todos. Uma creche? Mas como assim? Com que infraestrutura? Como nós vamos fazer? Marilã, eram tantas perguntas para tão poucas respostas. E mesmo assim, você sempre acreditou. Contar uma história é abrir um livro de memórias. E hoje, para além de convidar para que você possa proferir o seu discurso, eu quero que você sinta o abraço e o carinho de uma cidade que diz: obrigado, primeira-dama de Xique-Xique. Convidamos Marilã Braga, primeira-dama e idealizadora das creches de Xique-Xique, para proferir o seu discurso. Tô nervosa. Boa noite a todos vocês. Quando tem algum evento assim, a gente fica sempre nervoso, né? Pelo menos eu. Reinaldo já tem costume, mas eu sempre fico nervosa. Mas hoje eu estou especialmente emocionada. Eu sempre peço para eles colocarem a música Aquarela, que é uma música de Toquinho. E essa música fala assim: numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Desde pequena, desde o tamanho desses meninos da creche, eu ouvi essa música. E eu entendia que se eu tivesse uma folha branca e um lápis na mão, eu podia fazer qualquer coisa. E eu sempre trouxe isso para a minha vida. O que eu sonho, o que eu desejo, eu coloco no papel, para visualizar o que vai acontecer e para imaginar como isso pode acontecer. E com a creche não foi diferente. Então, para mim, hoje é uma noite muito especial, porque aquela creche que eu visualizei com o Reinaldo há 16 anos atrás, num quarto lá em cima na rádio, com a menina pequena sentada numa cadeirinha, hoje significa tantos números que vocês viram aqui. E para além desses números, significa tanto sentimento, tanto cuidado, tanto tempo, tanto zelo, tanta atenção. Então, para mim, hoje, eu começo dizendo para vocês que tudo é possível, mesmo que a gente comece numa folha branca, sem saber o que vai acontecer depois. Se a intenção que a gente tem é boa, se o nosso sonho é bom para nós e para as outras pessoas, isso vai acontecer. E hoje é essa celebração. Então eu estou muito, muito emocionada e muito feliz com isso. Eu quero cumprimentar as autoridades aqui, em nome de Reinaldo, prefeito. Cumprimentar a dona Elza e assim cumprimentar todos os operacionais de todos esses anos. Dado que era além de nosso porteiro, né? Dado cuidava da gente, ainda levava até um trecho ali do BNH quando a gente saía tarde da creche. Cumprimentar Geise, que recebeu aqui a homenagem. Geise chegou como voluntária lá na creche. Ela era voluntária do centro paroquial. E na época era contrato, né? Ela foi contratada, hoje ela é uma professora concursada. Em nome dela, eu queria cumprimentar e saudar todos os professores das 6 creches que nós temos hoje no município, todos concursados. Então eu peço a vocês uma salva de palmas para esses professores. Queria cumprimentar a Xênia, que foi além de primeira diretora, foi quem me ajudou. Depois que a gente teve aquela ideia inicial, a gente foi pesquisar como seria, comprar livro, ler,
o que estava no livro não era nada da realidade que a gente ia encontrar, mas a gente pegou o livro e foi ler para ver como é que implantava a creche. Agradecer ao professor Filemon, a Itamar e todas aquelas pessoas daquela época na secretaria se sintam abraçados e honrados com o nosso agradecimento. Agradecer a cada um de vocês e em nome de todos os pais que confiaram na gente, eu quero citar a Zilda, que além de trabalhar com a gente, tinha Juan, que foi nosso aluno, recebeu aqui também. Então, em nome dela e dele, cumprimentar todos os pais, todos os alunos. Eu trouxe o celular porque eu ia colar o discurso, mas eu já vi que eu estou tão nervosa que não vou conseguir colar. Toma aqui, Éder. Como eu disse no início, é uma gratidão que a gente traz no dia de hoje. Gratidão a todas essas pessoas que eu citei, a cada segmento, a cada um, a Seu Divino, não sei se ele está aí, foi ele que construiu a nossa primeira creche. Ali, Seu Divino está sentado ali, então agradecer. Eu me lembro do dia que eu fui com o Reinaldo, a Edson da filmagem falou assim: Marilã, você não tem registro disso não? Eu falei, não tenho, é muito antigo. A gente não registrava tudo. A gente foi olhar o terreno, Reinaldo desenhou a planta e tudo era assim, muito na força de vontade, né? Seu Divino nos ajudando. Então, em nome dele, eu quero agradecer a toda a equipe que fez parte dessa construção da primeira creche municipal ali no bairro do BNH. Então, para a gente chegar aqui hoje, não foi só uma ideia minha, do prefeito. Para chegar aqui hoje foi uma construção de uma série de pessoas que, assim como nós, também sonhavam. Naquela época, a gente não imaginava e não sabia os termos técnicos, professor Adoniran. A gente não sabia que era primeira infância, educação infantil. A gente não sabia. As crianças entravam na escola com 5 anos. Mas quando eu conversei com o Reinaldo, na minha cabeça, eu pensava assim: minha filha estava em Salvador comigo e ela estudava numa creche enquanto eu estava na faculdade. E a gente conversava, por que a gente pode colocar um filho numa escola assim e alguém que não tem a mesma condição não pode? Porque a realidade é que só quem podia colocar crianças com menos de 5 anos nas escolas particulares era quem tinha mais condição. Nenhuma pessoa podia colocar se não tivesse uma certa condição social. O município não oferecia uma escola pública com a faixa etária menor que 5 anos. Então a gente começou pensando nisso, 2 coisas. Uma, que o filho de alguém que não tivesse a mesma condição pudesse ter uma estrutura de qualidade, um ensino de qualidade, e que essa mãe, que muitas vezes precisava trabalhar e não tinha com quem deixar o filho, ela pudesse deixar esse filho num lugar seguro, que tivesse zelo, que tivesse educação, que essa criança fosse ser cuidada, mas também essa criança fosse instruída para a vida. E foi assim que surgiu a primeira creche. Como vocês viram no vídeo, quando a gente começou, a gente abriu as portas e não apareceu ninguém. Coincidentemente, na noite anterior, o Fantástico tinha transmitido uma matéria de algo que aconteceu numa creche, as pessoas estavam muito receosas e também ainda tinha um certo preconceito, né? Eu vou deixar meu filho lá, não sei quem vai estar lá. E aí a gente saiu. Elisângela estava ali sentada, ela foi uma das pessoas que também começou. Sandra, eu acho que eu vi por aqui, Geisa, Xenia, muitas pessoas, Éder. Nós saímos pelo bairro do BNH para explicar o que era e chamar as pessoas. Eu me lembro que a Odília dizia, fecha, nem que eu traga esses meninos seguro pela mão, mas eles vão vir. Elas vão entender que é importante. E assim foi. A gente começou em agosto e no final do ano, quando tiveram ali as primeiras férias, que essas mães retornaram para as crianças, elas diziam, gente, as crianças ficaram 3 meses na creche e são outras crianças. Sem contar que a gente tinha um apoio ali do pessoal do posto, do Délio Deluxe. Zilaíta foi uma enfermeira que nos ajudou muito, o doutor José Gonçalves, o pediatra, nos acompanhava. Então a gente tinha, além do trabalho educacional, um trabalho de saúde, um suporte.
Essas crianças eram orientadas, as mães eram orientadas e essas crianças as mães passaram a ter mais conhecimento sobre higiene, sobre cuidado. Então, quando tiveram as férias, que as crianças retornaram, as mães chamavam a gente e diziam: gente, não pode ter férias, porque os meninos não ficam mais em casa do mesmo jeito, os meninos agora em casa ficam sujos, na creche ficava limpo. Aí eu me lembro que a Odília brincava e dizia: olha, na época os meninos caíam, se machucavam, e aí pegavam no ferimento com a mão suja, e aí a mãe dizia: não, ele só fica sem ferida na creche. Começou aquele vínculo, né, aquela credibilidade, e a gente se sentiu muito feliz e muito honrado em poder, de alguma maneira, começar a participar da vida, do dia a dia dessas famílias, dessas crianças. E a partir do segundo semestre, Padre Cláudio, as mães já não queriam mais que fosse só um turno, queriam 2 turnos. Aí a gente não tinha como fazer 2 turnos, colocava o máximo de alunos possível, e sempre ali o professor Filemon, o Reinaldo ajeitando, mas as mães querendo e fazendo propaganda. Não tinham mais só crianças do BNH, tinha criança da cidade inteira na nossa creche. Isso para nós era uma validação do nosso trabalho, porque naquela época crianças, muitas dessas crianças, a única alimentação que elas tinham de verdade era nas creches, que era uma alimentação realmente, né, de comida de verdade, né? E as mães sentiam falta. Então a gente teve uma participação muito importante na época do secretário Mirlan Oliveira e também do já falecido secretário Chiquinho Massal. Se tiver alguém aqui da família dele, nós queremos honrar o seu nome, agradecendo também, porque foi uma parceria muito grande que ele teve com a gente. E aí começamos a ter parcerias com outras pessoas, com as secretarias, e o trabalho só foi ampliando. Então, 15 anos depois, estar aqui falando sobre isso e ver que uma ideia que surgiu, só eu e Reinaldo ali naquele quarto, sozinhos, imaginar isso tudo, e hoje isso tudo tocar na vida de tantas pessoas, nos deixa muito, muito honrados. Né? Quando o Alisson fala assim, a gente vai agradecer o prefeito e a primeira-dama, a gente não quer esse agradecimento. Eu acho que a gente faz porque a gente sabe que a gente tem um papel no mundo, né? Se a gente está aqui nesse lugar, nesse cargo, a gente precisa fazer alguma coisa. Não adianta a gente passar por aqui e não deixar um legado, não deixar algo que marque a vida das pessoas, que transforme a vida das pessoas. E então, obrigada. Então, quando vocês nos agradecem, a gratidão é nossa, de vocês terem nos proporcionado, durante 4 mandatos, estarmos aqui, e em cada um desses mandatos, deixar algo que vocês vão ter para uma vida. Hoje eu falei para a Xênia, nossa cidade tem quase 100 anos. Eu nasci aqui, no Julieta, e eu me sinto muito alegre, muito orgulhosa de verdade em saber que aqui sempre vai ter algo que eu contribuí para que tivesse. Não por vaidade, mas porque eu sei que se Deus me colocou nesse lugar 4 vezes, Ele tinha algo para minha vida que eu pudesse fazer para a vida das outras pessoas. Então, de coração, eu quero agradecer cada pai, cada mãe que sempre acreditou no nosso trabalho, que sempre acreditou no trabalho dos professores, que sempre colocou seus filhos. Eu sou mãe e eu sei que é difícil a gente entregar nossos filhos na mão de outras pessoas, principalmente que não são da nossa família, para que eles cuidem deles. E quando 1.360 crianças são deixadas nas creches para serem cuidadas pelos profissionais, que são os nossos colaboradores, isso nos honra, porque é uma forma de vocês dizerem: nós confiamos no trabalho que vocês entregam. Então eu queria agradecer a cada funcionário, a cada professor, a cada pai, a cada mãe e a cada um de vocês que hoje
vieram nos honrar, nos prestigiar e de alguma maneira dizerem também que vocês acreditam nessa história que a gente propôs construir e construímos em Xique-Xique. Então, muito obrigada e que a creche tenha mais 15, mais 15, mais 15 e que quando a gente nem tiver mais aqui, as pessoas saibam que lá atrás alguém pensou, outras pessoas pensaram, ajudaram e teve início um projeto que é tão bonito e transforma e muda a vida das pessoas. Então, meu muito obrigada, que Deus nos abençoe. Boa noite. Surge um desafio de fazer. Existe uma frase que diz: para aqueles que ousam desafiar o possível, é que fazem o impossível. Reinaldinho, você é o prefeito do impossível. E nós queremos aqui convidar você para proferir o seu discurso, mas com a salva de palmas dessa cidade que te acolhe e diz: muito obrigado, prefeito, porque todos os dias as nossas crianças são cuidadas. Obrigado, Alice. Boa noite. Eu quero cumprimentar o vice-prefeito, LSI Félix Tarrão. Quero cumprimentar a primeira-dama do município, Marilã. Cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Nino Meira. Quero cumprimentar o nosso padre, o padre Cláudio. Quero cumprimentar o secretário da Educação, o professor Adoniran, em nome dele, todos os secretários municipais que aqui estão. Quero cumprimentar meu amigo, o professor Filemon, que foi o secretário da Educação, que nos ajudou nessa jornada. Em seu nome, Filemon, cumprimentar toda a equipe naquela época, que não tinha uma sede bonita, uma secretaria bonita, igual a Adoniran tem não, climatizada, com internet. Trabalhava dentro de 2 salinhas ali dentro dessa prefeitura. Quero cumprimentar aqui a Filarmônica, que também foi algo que Deus nos abençoou, que está sendo ampliada e que, com fé em Deus, vai dar melhores frutos ainda para Xique-Xique, que uma das próximas inaugurações vai ser a Escola de Música Municipal, que vai ser a casa de todos vocês aqui da Filarmônica Ribeirinho de São Francisco. Muito obrigado. Pessoal, é um momento especial, são 15 anos de um projeto, e eu me recordo, e vendo aqui as imagens, eu me recordo bem daquela inauguração, daquele momento, me recordo de tudo aquilo que nós passamos para que a creche saísse do papel, pudesse ser construída, tivesse a inauguração. Me lembro das dificuldades, foram muitas e que têm que ser relembradas. Primeiro, que era um momento difícil, estávamos às vésperas de um ano eleitoral. Muitos podem não se lembrar, mas recebemos um boicote grande, muitas questões políticas envolvidas, chegavam ao ponto de dizer que a creche era um local para deixar as mulheres de Xique-Xique mais preguiçosas. Você lembra, Filemon? E que era um absurdo, e que não precisava, e que estava errado. Eu me lembro que na eleição, muitas pessoas do oposto chegaram a invadir a creche. Tivemos lá um problema. Lembra, Dado? Mas, graças a Deus, nada disso atrapalhou que a creche avançasse. E eu sempre pensei isso. Hoje, muitos podem não entender, mas daqui a 10, 15, 20 anos, eles vão entender o que significa ter um projeto de creches municipais em um município do interior do sertão da Bahia, como Xique-Xique. Estão aí os resultados para todos verem. Hoje, são 6 creches municipais em pleno funcionamento. 4 delas foram construídas com recursos próprios. E 2 delas são plantas federais, que à época nós conseguimos captar. E com fé em Deus, nós vamos ainda inaugurar da Boa Vista, ainda nesse ano 2023,
E temos que fazer ainda inaugurar de Nova Iguira, levando também esse projeto para povoados populosos da nossa extensa zona rural. Mas a creche, além da parte mais importante, que foi toda essa explicada aqui, o acolhimento, o carinho relacionado à primeira infância das crianças, tem também um lado prático, tem também um lado organizacional, estrutural, financeiro. É extremamente importante a gente ser abençoado com as boas ideias, mas a gente precisa ter uma equipe consolidada para que ela saia do papel e se edifique. Quando nós fomos construir as creches, nós tomamos o desafio, convidamos o mestre de obra divino, visitamos a área com Marilã, com Filemon, tomamos a decisão, vamos fazer. Fizemos, à época, uma creche com 900 metros quadrados, num terreno de 2.500 metros quadrados, que é onde está lá até hoje. E aí começaram a surgir algumas questões práticas. E aí, Padre Cláudio, quando começou a inauguração, fez a inauguração e começaram as aulas em agosto de 2006, 2008, despachando com o professor Filemon, primeira coisa, seguinte, ele, prefeito, é meio de ano, não vem dinheiro para a creche. Isso não é possível. Mas os alunos estão lá, vai ter merenda. Não, mas não tem. Dinheiro não tem. Eu disse, então vamos bancar para vir para o próximo ano. E foram cadastradas e matriculadas mais de 200 crianças já no primeiro ano. E aí tomamos a decisão de implantar uma série de políticas lá diferenciadas do que existiam, pegando crianças de 6 meses até os 4 anos de idade. E aí foi implantado o programa do leite, numa parceria com a Ação Social, foi implantado o programa de saúde bucal, de pediatria, com o pessoal do posto Délio Ledux, com a Secretaria Municipal da Saúde. E a gente começou a ver que aquele fruto ali plantado tinha como crescer e se desenvolver e precisava ser feito em outros bairros do município. E aí corremos atrás, se vocês observarem, a creche do BNH ela é exatamente igual à creche do Polivalente da Rua 6, é a mesma planta. E aí mais uma vez corremos atrás de Divino, fomos lá fazer a segunda creche. E aí corremos atrás de fazer a implantação da creche ACM, fizemos uma parceria com o Lions Club, fomos fazer a creche lá de Pedrinhas e Guaxinim. E à época, Filemon disse, olha, o governo federal começou agora a fazer creches, então vamos correr atrás. E aí fomos pleitear a creche do bairro de Santa Marta. E na hora de medir o terreno, o fundo da igreja católica lá atrapalhava. E aí conversamos na época com o padre da época, eu disse, quebra um pouco da igreja, a gente compensa, constrói em outro lugar, e aí conseguimos e foi feito. E depois, antes de sair em 2012, começamos a construção aqui da creche São Francisco, que Deus me deu a honra também de inaugurar. Quero dizer com isso que tinha uma preocupação muito grande da gente estrutural. Muitas pessoas não sabem, mas essas 6 creches hoje, elas geram mais de 180 empregos diretos. Essas 6 creches hoje, elas colocam mais de R$500 milhão só de salário na economia de Xique-Xique. Essas 6 creches hoje, que atendem mais de 1.300 crianças, elas atendem principalmente nas regiões mais carentes do nosso município. Mas é importante também, é interessante quando a gente vê muitos filhos de pais do centro saírem para creches como São Francisco, como a ACM, em busca de vagas, porque sabem a excelência do ensino, a cultura que foi implantada. Aquilo lá atrás, que Filemon e Itamar ajudaram, Marilã, Xene, a Odília e toda a equipe colocarem no papel, a gente nota que ganhou força e que conseguiu criar essa cultura de trabalho nas creches. Como Marilã que lembrou, a maioria esmagadora dos servidores que trabalham conosco nas creches são concursados. Mas quem chega nas creches já chega sabendo qual é a cultura de acolhimento, de amor, de carinho
que o município hoje exige que seja dada às crianças que lá estão. Não é fácil. Na época de começar a primeira creche, eu fui contar a notícia Flemon, e aí, eu disse, ó, Flemon, vamos fazer programa, ver como é que faz, ajuda lá. Agora tem um detalhe, você vai dar todo o suporte, sua equipe, mas eu vou pôr Marilã para tomar conta. E aí eu me lembro que o Padre Filemon disse, graças a Deus, prefeita é excelente, bota ela com respaldo para ela poder tocar isso para frente, porque se começar como algo de mais uma escola, vai ter resistência e talvez não atinja os resultados que o senhor, que ela quer. E deu tudo certo. E hoje a gente olha para trás e vê que valeu a pena cada um dos passos que nós seguimos para chegar até aqui. E eu sempre digo à sociedade que talvez eu não vou ter tempo para isso, mas isso vai ser o futuro, Padre Cláudio. Hoje as creches funcionam 2 turnos, com crianças no turno da manhã e crianças diferentes no turno da tarde. Isso vai mudar, isso vai acabar. Dentro de poucos anos vai ter que ser tempo integral. É inevitável. A mãe vai deixar a criança lá antes das 8 da manhã e só vai pegar depois das 4 da tarde, como é em qualquer país civilizado do primeiro mundo. E vai além. Daqui a alguns anos, a sociedade não vai mais aceitar ter férias nas creches. Porque a mãe e o pai que trabalham, eles não têm, eles só têm 30 dias de férias. Por que as creches param? Por que as creches vão parar? E as creches vão ter que ter rodízio, vão ter que ter mais equipes, e podem ter certeza que não vai mais existir paralisação de aulas de atendimento nas creches municipais. E o mais importante que eu vejo é que a partir desse projeto, que hoje já tem 6 filhos espalhados pelos bairros, esse projeto que está consolidado, de alguma forma a sociedade xique-xiquense também estimulou que muitos municípios vizinhos tomassem a coragem de tirar do papel esses projetos. E que bom que depois o governo federal começou a fazer a sua construção de rede de creches. Uma pena saber que hoje, Padre Cláudio, nós temos no Brasil 2.500 creches paralisadas por problemas financeiros. Isso representa milhares de crianças que poderiam estar sendo acolhidas e não estão. E quem já teve ou tem crianças matriculadas nas creches municipais sabe e percebe a diferença disso na sua vida e na vida da sua criança, dos seus filhos. É totalmente diferente do que era no passado, quando as pessoas mais carentes só tinham acesso para a educação do seu filho quando ele passava dos 5 anos. E quando as pessoas com melhor condição financeira conseguiam colocar suas crianças a partir de 1, 2 anos, e essas crianças, quando chegavam na escola convencional a partir dos 5 anos, já tinham uma vantagem significativa de convívio, de aprendizado, de ambientação escolar. Daí porque foi uma honra muito grande ter tido a oportunidade de fazer aquela gestão de 2005 a 2008 e ter tirado do papel aquele projeto que iniciou com Marilã, que foi escrito a várias mãos e que hoje dá tantos bons frutos a Xique-Xique. Quero dizer à comunidade que está aqui reunida que as creches, elas não têm os muros fechados, que a comunidade também pode e deve ajudar. Da mesma forma que a igreja participa e ajuda, que as irmãs participam e ajudam, que outras associações sem fim lucrativo participam e ajudam, você, enquanto sociedade, também pode ajudar de alguma forma a creche que existe na sua cidade, as creches que existem na sua cidade ou a creche que existe no seu bairro. E esse ano, Padre Cláudio, vai ser um ano abençoado, porque além de entregarmos a 7ª creche à comunidade, que vai ser a creche lá da Boa Vista, nós também no mês de dezembro vamos convidar todos vocês
para consolidar outro projeto que foi criado em nossa gestão, que vai ser a inauguração aqui pertinho da sede própria do AMAR. A sede própria do AMAR, que vai acolher, já vai iniciar acolhendo 220 crianças com algum tipo de necessidade especial, num local diferenciado, organizado, com estrutura, com mais profissionais do que temos hoje, haja vista que teremos um local maior. E eu tenho convicção que dessa forma a gente consegue, Padre Cláudio, de alguma forma, contribuir um pouco para aquilo que nós discutimos ontem, lá na Conferência Estadual da Criança e do Adolescente, que foi realizada aqui em Xique-Xique, no Parque Aquático Ponta das Pedras. De alguma forma, criar uma rede de proteção para que as nossas crianças possam, mesmo nesse mundo de hoje, de tantos problemas, de tantas adversidades, ter uma primeira infância de qualidade, o que fará uma enorme diferença para toda a sua vida. Minhas amigas e meus amigos, eu quero agradecer do fundo do coração a presença de cada um de vocês, agradecer a todo o pessoal de cerimonial, a Alisson, a Éder, a todos que de alguma forma ajudaram na realização deste evento em praça pública, para que chamasse a atenção da comunidade para a importância que as creches têm em Xique-Xique e na primeira infância das nossas crianças. Quero aproveitar para agradecer todos os vereadores que aqui estão presentes, em nome do presidente, o vereador Nino Meira, em nome dele saudar o Poder Legislativo e o suporte que sempre nos dão na aprovação dos projetos importantes para o povo de Xique-Xique. Agradecer mais uma vez Marilã e toda a equipe dela por ter nos incentivado para que a gente tirasse do papel esse projeto. Agradecer toda a turma da educação, cada um dos porteiros, das zeladoras, das equipes de merenda, dos profissionais que trabalham na sala de aula, das professoras, dos professores, das professoras assistentes, dos voluntários, em nome dos professores Adoniran e Filemon, e dizer a todos vocês que é um orgulho muito grande para mim e para toda a nossa equipe da Prefeitura de Xique-Xique, a gente trabalhar cada dia mais para que obras como a creche, como o AMAR, saiam do papel e façam a diferença de verdade na vida do povo xique-xiquense. O meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Abrindo esse baú de memórias de hoje, esta semana nós fomos surpreendidos. E numa busca ativa que a nossa secretária e primeira-dama fez para encontrar ex-alunos da creche, um aluno apareceu. E nós queremos convidar Yasmin Dourado para receber das mãos da nossa primeira-dama a homenagem da noite de hoje, representando essa memória afetiva que são as creches. Marilã recebeu uma foto e nos deu uma missão, não foi? De eu quero encontrar essa menina. Primeira dama? É ela. Nada. Uma noite de muita emoção. Não é verdade, Xique-Xique? Quantas histórias, quantas memórias, quantas narrativas nós podemos ver em um filho, em um amigo, em um vizinho, que de alguma forma foi acolhido ou acalentado por essa creche. Podemos dizer que o trabalho não continua e que os próximos 15 anos nós possamos estar aqui celebrando tantas conquistas,
E festa só é festa se tem parabéns. Então nós queremos convidar todos de pé com a nossa Filarmônica para celebrar 15 anos de creche em Xique-Xique! Vamos aproveitar que todos estamos em pé para uma foto oficial, pode ser? Então todo mundo sorrindo. E eu gostaria de fazer igual a foto do show. Mão pra cima no 3, pode ser? 1, 2, 3, viva Xique-Xique! Pode sentar, por favor. Bem, a noite de hoje, ela se encerra aqui. Gente, eu vou fazer de novo, vocês fazem assim, tá bom? Vamos ensaiar, bora ensaiar. Queridos, a noite de hoje se encerra aqui. Não, eu quero melhor, bora fazer melhor, né? Fazer um drama aqui. Gente, a noite de hoje, essa linda noite, se encerra aqui. Mas acredite, daqui a 15 anos vai ter mais. Ou melhor, todos os dias, nos 200 dias letivos, tem motivo para comemorar. Por isso, em nome da Prefeitura Municipal de Xique-Xique, nós agradecemos a sua presença. Na reunião, o Reinaldo disse, junto com o Marilão, tudo que nós fazemos é pelo povo dessa cidade. E nós queremos encerrar essa festa linda, trazendo um presente para Xique-Xique, com Júnior Serpa e comemorando 15 anos de creche municipal na nossa cidade. Obrigado, Xique-Xique! Boa noite! Fiquem com a nossa Filarmônica! Olá, meus amigos, seguidores da página e canal Memórias de Xique-Xique. E nesta noite brilhante, comemorando 15 anos das creches de Xique-Xique, vamos ouvir aqui uma das mães de alunos, de criança que estuda, que é acolhida numa das creches daqui de Xique-Xique, que é a creche de nossa saudosa Odília. Vamos conversar aqui com Detânia, que por sinal, Jurandir, é minha colega de trabalho, trabalhando na Câmara de Vereadores. Detânia, fale um pouco sobre a sua emoção de participar desse evento maravilhoso, você que tem uma filha, inclusive, especial. A emoção é muito grande, eu fiquei o tempo todo ali me segurando para não chorar. Assim, a creche Odília tem sido assim, muito importante na vida da minha filha, como eu enfatizei lá. Assim, ver a minha filha desenvolvendo, sabe, com a ajuda da creche, ver ela assim, evoluindo, né? Eu sei que tem uma participação grande da creche,
Então, para mim, como mãe, é muito gratificante. Eu fico muito feliz e estou muito feliz, sabe? Por esse dia aqui hoje, por essa comemoração de hoje, dos 15 anos da creche. Muito obrigado, Detânia. Parabéns, viu, pelo pronunciamento lá nesse grande evento. Nesse momento, vamos aqui conversar com Alisson, esse jovem altamente competente, um verdadeiro mestre de cerimônia, que faz um trabalho extraordinário aqui pelo nosso município. Alisson, como é, meu amigo, o sentimento de você coordenar todo esse trabalho da comunicação, de apresentação das autoridades desses 15 anos comemorativos das creches de Xique-Xique? Eu fico muito feliz, porque além da responsabilidade, é o compromisso que nós assinamos com nossa cidade. Acredite, pensar, sonhar, idealizar só é possível quando você tem a oportunidade. E estar nesse lugar que foi me dada a oportunidade é de muita alegria. Eu fico muito feliz porque eu me considero um cidadão xique-xiquense e fico muito contente em estar escrevendo essa história junto com o nosso povo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alisson! Página e canal Memórias de Xique-Xique, eternizando a nossa história. Prefeito Reinaldinho, estamos agora aqui, gente, conversando com o prefeito Reinaldinho. Eu, Edilson Rocha, tenho orgulho de dizer que eu estive naquela inauguração no ano de 2008. Foi uma emoção muito grande, a inauguração da primeira creche municipal de Xique-Xique. E hoje, prefeito Reinaldinho, que nós temos já a 6ª creche, comemorando hoje todas elas, já que a gente dá início de 2008, há 15 anos. Como foram esses 15 anos? Eu gostaria muito que você falasse um pouco da sua emoção nessa data tão importante. Vou falar a verdade, pra gente hoje é um sentimento de dever realizado. A gente não imaginaria que estaríamos hoje no mesmo posto, comemorando 15 anos, ainda mais com 6 creches. E hoje a gente percebe que as comunidades, os bairros pedem as creches. E pode ter certeza, Deus, daqui a 15 anos vão ser 20 ou 30, porque as creches vão ter que ser tempo integral, com isso vão prestar um serviço ainda melhor, mas para menos crianças. As crianças vão entrar de manhã e só vão sair de tarde. E eu tenho convicção que aquela semente que eu, Marilan, que toda a equipe lá atrás plantou, ela deu certo, ela germinou, ela encontrou um solo fértil. E que bom que o povo de Xique-Xique, ele está se acostumando também a comemorar e se lembrar daquilo de bom que acontece. Porque muitas vezes a gente só se lembra de datas, de tragédias, de eventos ruins, de coisas que trouxeram tristeza. E é o contrário do que a gente vivenciou hoje aqui. São 15 anos de um projeto que veio para ficar, que já passou pelas vidas de centenas de milhares de crianças, e é um orgulho muito grande a gente ter dado a nossa contribuição. Com fé em Deus, nesse ano a gente inaugura a 7ª creche, a gente vai aí ultrapassar a marca de 1.500 crianças assistidas de 6 meses até os 4 anos de idade. Então, é um sentimento de dever cumprido. Prefeito Reinaldinho, hoje, logicamente, é uma noite de muita emoção. Eu vi pais, eu vi mães, eu vi crianças, eu vi pessoas se emocionando, inclusive a primeira-dama, nossa Marilão Braga. Como você também, por mais que você disfarce, o seu semblante demonstra toda essa emoção. Mas houve também instantes de brincadeira, como aquela que você falou sobre a creche Santa Marta, salvo engano, que em dado momento você foi observar que o terreno não comportava, porque a igreja atrapalhava. Conta um pouquinho sobre essa história, se puder, fale até quem era o padre, que eu achei bastante divertida essa história. Na época, quem trabalhava no setor de convênios com a gente ajudava era a GEL. Era a GEL e Gilter, se não me falha a memória. E aí eu disse a eles, olha, consegui com o deputado federal um recurso para construir uma creche. Mas os recursos federais, eles são muito engessados. Então tinha que ter um terreno, acho que de 40 por 60 ou 40 por 70. E eu queria que fosse na região de Santa Marta e Ponta da Ilha, para atender as crianças daquela região. E aí nós pegamos e fomos lá medir o terreno. E aí quando o GEL voltou com a notícia, diz, olha, dá, mas acaba pegando o fundo da creche, da igreja lá.
Tinha uma igreja e tinha uma parte no fundo como se fosse uma sacristia, um depósito. E aí tem que dar um jeito. E eu fui até o local e disse, olha, aqui tá fácil de resolver. A gente tira a parte do fundo da igreja e a gente constrói para o lado. E na época, eu não me lembro bem, mas eu acho que era o padre Samuel. E o padre topou e foi muito solícito, nós dissemos qual era a realidade. Mas tiveram algumas pessoas da comunidade que disseram que não podia, que não podia desmanchar, que ia prejudicar a igreja. E nós tivemos que entrar numa série de rodadas de negociações, dizendo, olha, a gente não pode perder uma creche por conta de alguns metros quadrados, que não é nem do salão principal da igreja. Se fosse do salão principal, a gente tinha que respeitar a anterioridade lá da igreja. Mas é de um anexo, está aqui no fundo, a gente faz do lado. E acabamos contando com o apoio da época da igreja e a creche saiu do papel. Nós começamos a construção dela ali por volta de 2010, 2011 e ela foi inaugurada no finalzinho de 2012. E hoje é uma das grandes creches que atendem a nossa população. Prefeito Reinaldinho, quero aqui agradecer e parabenizá-lo por todo esse trabalho que você vem realizando ao longo dos anos Chique-Chique, sempre inovando, e eu entendo que as creches foi algo assim maravilhoso. Quantas mães, quantos pais que querem trabalhar e não tinham com quem deixar essas crianças, e hoje tem a creche que com todo amor, com todo carinho, com todo profissionalismo, mas sobretudo com muito amor e carinho, vem tratando nossas crianças. Eu é que agradeço, Edilson, como você bem lembrou, você era um dos que estavam lá em 2008, na inauguração, e se você pegar os registros da época, você vai ver a expectativa que foi criada. Eu me lembro muito do seu Didi Barreto. Seu Didi Barreto me encontrava na rua e dizia, só quero ver o que é que tem nessa creche de diferente. Por que é que o povo está falando dessa creche? E outras histórias que surgiram. Nós tínhamos um vizinho de frente à creche, que ele era contra a construção da creche. Porque ele dizia que era coisa de política, que ia tomar a visão dele. Então foram muitos detalhes, porque realmente era algo novo, era algo diferente. Graças a Deus, depois o governo federal implantou um projeto de creches. Hoje quase todos os municípios do Brasil têm pelo menos uma, mas não é suficiente. Volto a repetir, o município de Chique-Chique, ele já teria que ter hoje 20, 25 creches, para que fosse todas em tempo integral. Entretanto, não adianta a gente ficar chorando leite derramado. É difícil, custa caro, custa dinheiro, não é igual colocar um aluno numa sala de aula, tem toda uma logística ao redor, são mais profissionais, são 3 professores por sala. Você tem que ter uma cantina diferenciada, você serve mais refeições, você tem a questão das fraldas, tem a questão dos banheiros adaptados, você tem a responsabilidade de cuidar de seres ainda indefesos. Então é uma outra dinâmica, mas graças a Deus valeu a pena. Tem um custo financeiro alto? Tem, mas vale a pena para o futuro da cidade e para o futuro das nossas crianças. Muito obrigado, prefeito Reinaldinho. Muito obrigado mesmo. O homem é bastante concorrido aqui, muita gente esperando para tirar foto com ele. Página e canal Memórias de Chique-Chique, eternizando a nossa história. E agora, neste momento, vamos aproveitar essa grande oportunidade de bater um papo aqui com nossa primeira-dama, nossa secretária municipal da Mulher, da Infância e da Juventude. É pasta grande essa aí, viu? Marilã, eu senti a sua grande emoção ao completar hoje, comemorar 15 anos de creche. E eu estava comentando com o Reinaldinho que eu tive a alegria, a honra de ter participado na inauguração. Tem até vídeo aí rolando aí pelas redes sociais. E para mim também é muito emocionante, porque a gente se emociona com o trabalho das pessoas. E você é uma mulher de fibra, que teve essa coragem. Gente, 2008, quando ninguém nem sonhava o que era creche aqui em Chique-Chique, exceto as pessoas que já tinham morado fora, você tem a maravilhosa ideia, a divina ideia de trazer creches para Chique-Chique, que de antemão fiquei sabendo que no início as pessoas eram meio receosas, duvidavam, não confiavam, né? Houve até invasões, como o Fórum Reinaldinho disse. Fale um pouco desse momento. Edilson, é um prazer falar com você que sempre participa, né, de todos os nossos eventos, sempre está por dentro, né, de tudo o que tem acontecido de relevante para Chique-Chique. E hoje aqui realmente a emoção toma conta, porque
quando a gente pensa lá atrás, né, há 15 anos, na verdade há 16, quando a gente começou a pensar na creche, a ideia surgiu, como eu falei no discurso, da vontade, da necessidade que a gente via. Como a gente tinha uma filha pequena de 1 ano, à época eu estava fazendo faculdade em Salvador, eu deixava ela na creche. E eu via, né, tudo que eu trouxe para cá foi na época da escola dela. Inspirado, farda, o tipo de roupa, o tipo de merendeira, de agenda, tudo personalizado, como o Alisson falou. Eu olhava aquilo e eu comentava com o Reinaldo. Reinaldo, não tem isso em Xique-Xique, nem nas escolas particulares tinha isso. E a gente falava da necessidade de ter algo marcante, né? E surgiu a ideia. Primeiro, porque a gente achava que, assim como nossa filha tinha condição de estar em um ambiente que eu pudesse deixar para estudar de qualidade, de zelo, de acolhimento, amor, conforto e que trazia bons resultados para ela, eu via que ela desenvolvia socialmente com outras crianças. Por que não o filho de uma pessoa que não tivesse tanta condição quanto a gente, porque ele não podia ter esse acesso de maneira gratuita? Então eu pensava muito essa parte emotiva e essa parte, digamos assim, de ajuda à mulher, de educar, mas a parte prática, de números, de contas, Reinaldo tinha que fazer. Então a gente sentou e assim que eu trouxe essa ideia, ele abraçou assim, muito prontamente e fomos conversar sobre a viabilidade. Eu me lembro que outra questão também é que eu achava muito bom eu poder estar na faculdade e ter onde deixar. E isso não acontecia aqui com a mãe carente. Ela não tinha como sair para trabalhar, porque ela só tinha 2 opções. Ou deixar com o irmão mais velho, e a gente sabe que criança cuidando de criança não é o adequado, ou deixar com os avós, que às vezes eram já idosos, doentes. Então não tinha um modo que fosse um modo adequado dessa criança ficar em casa. Então, junto a essas 2 ideias, de dar a mesma possibilidade a uma criança carente que uma criança de uma família abastada financeiramente ter uma escola de qualidade e dar a possibilidade dessa mãe sair para o mercado de trabalho para ela trabalhar e ter onde deixar o filho, né, a filha. Então o Reinaldo foi ver a viabilidade, ele desenhou a primeira creche. Foi um projeto dele, lógico, depois ele foi falar, né, com o engenheiro, arquiteto, ver o que era realmente ali viável, mas eu falava como era em Salvador, visitei inúmeras outras creches em Salvador, porque eu me lembro que a de Maria, ela era de andar, e eu dizia em Xique-Xique não tem viabilidade uma creche de andar. Então eu visitei outras creches, escolas, para que a gente pudesse trazer para cá um ambiente de qualidade, um ambiente que fosse mesmo assim eficiente, eficaz para a educação dessa criança. E as dificuldades foram muitas, porque além da dificuldade que a gente via em ser um projeto novo e a gente não tinha conhecimento e não era tão acessível o conhecimento quanto é hoje, a gente não pesquisava como pesquisa hoje. Você vai no Google e você consegue ter acesso a várias. Você não tinha isso, apesar de ter internet e tudo mais, mas o acesso a essas informações não era fácil. Então, na própria escola de Maria, na própria creche, eu conversei com a diretora, pedi o projeto pedagógico, o professor Filemon, a professora Itamar nos ajudaram bastante e fomos estudar. Fora essa dificuldade didática que a gente tinha em fazer essa produção, a gente encontrou essas dificuldades, como você bem disse, que o prefeito relatou. Era um ano eleitoral. Os candidatos chegaram até aí a creche para saber o que estava acontecendo, para filmar, no intuito de denunciar mesmo, né? E a gente teve essas dificuldades, porque só mulheres. O que é que eu pensei na primeira creche? Eu queria que fossem só mulheres para cuidar das crianças, ao menos naquele primeiro momento. Como tinha que manusear, dar banho, trocar fralda, eu tinha esse cuidado de que fosse só mulheres para as mães se sentirem mais seguras. Hoje a gente já tem homens, as funções são divididas, né, como professores, mas na época não. Então só mulheres. Chegaram os candidatos da oposição, entraram e foi aquela situação que você já imagina.
Tirando isso, a gente ainda encontrou resistência, um pouco da comunidade que não sabia o que era creche, não conhecia as pessoas, o que é natural, né? Porque eu como mãe sei, eu preciso saber quem são essas pessoas que eu vou deixar meus filhos. Então, mesmo que a primeira dama esteja à frente, mesmo que tenha alguém do bairro, mas não são eles que vão ficar todos os dias ali. Eu preciso saber quem são essas pessoas. Era uma equipe de 30 funcionários. Então, a gente entende. Paralelo a isso, houve uma reportagem no Fantástico falando sobre um problema que tinha acontecido em uma creche em São Paulo, ou seja, o ambiente estava assim desafiador. Mas nós saímos pelo bairro do Senhor do Bonfim, o BNH novo, saímos pelo BNH velho e fomos explicar casa a casa o que era a creche, qual era a nossa proposta, quais as pessoas iam trabalhar, e a sociedade, a comunidade abraçou. Abraçou. No primeiro semestre já do próximo ano, após 4 meses das creches, quando essas crianças já voltaram de férias, a gente já percebeu a mudança. A creche lotou, a gente não tinha vagas, o pessoal do centro, de outros bairros. Então, assim, foi muito rápido, inclusive, porque a gente se consolidou em 3, 4 meses praticamente. Nós conseguimos mostrar o início do nosso trabalho, nós tivemos a credibilidade, da população. E hoje são 6 creches, com a quantidade de números que você viu, 1.360 crianças hoje. E a gente fica muito feliz em saber que nós podemos, de alguma maneira, contribuir para essa semente que cresceu, se desenvolveu, e a gente sabe que é o caminho, como o Reinaldo falou, de uma educação integral, de muito mais profissionais, com muito mais qualidade. E hoje a gente já tem esse planejamento e esse projeto do governo federal que não tinha, Nós somos inovadores, inclusive nisso não existia esse projeto do governo federal. Então nós fomos pioneiros mesmo. E a gente fica feliz que hoje a primeira infância seja vista, seja valorizada, não era vista. Eu acho que você foi da minha época também, que entrávamos na escola só aos 5 anos, independente de termos ou não condição, porque nem existia como entrar antes, E hoje a gente sabe que a sociedade, que as culturas, elas veem a educação infantil da primeira infância como algo importante para a vida. Então, uma criança que frequenta a creche escola desde os 6 meses de idade, ela tem um outro desenvolvimento cognitivo, motor, social, Então, até como profissional da área da infância, eu fico muito feliz que a gente valorize a primeira infância dessa maneira e que a gente veja um caminho sendo percorrido de valorização à criança, à educação da criança, que não é só o futuro, mas ela é o presente, A gente precisa plantar essa sementinha agora nas crianças, ter um olhar, um ouvido atento, um olhar atento às crianças e um investimento verdadeiro, que é o que eu acho que as creches são, As creches são aqueles investimentos que a gente faz e que sabe que os frutos vão ser muito positivos. Então, o sentimento é esse. Se você me deixar, eu vou falar sem parar, porque é um projeto assim que mora em meu coração, eu fico muito feliz. Minha filha fez 15 anos, as creches fazem 15 anos e para mim é um sentimento muito semelhante. Porque apesar de ser, claro, é um filho do seu ventre, mas você tem um filho do seu coração, Da sua imaginação. Então eu fico muito feliz, são sentimentos muito semelhantes de comemoração nesses 15 anos. Eu acho interessante que nada melhor que o tempo, Marilã? Se antes, lá no início, as pessoas eram desconfiadas, cismadas, hoje as creches são altamente concorridas. São pais e mães lutando para conseguir a vaga para os seus filhos. Eu acho isso maravilhoso. Agora, Marilão, eu quero fazer um registro aqui que vai ficar guardado aqui no meu coração, na minha memória, para o sempre. Foi quando você terminou o seu pronunciamento, que você foi se sentar e surgiu assim, praticamente do nada, no meio da multidão, uma garotinha que veio abraçar você. O sentimento que eu tive ali foi de gratidão. E ali que eu senti, é como se ela estivesse representando os milhares e milhares e milhares
de seres daqui de Xique-Xique, de pessoas de Xique-Xique, felizes com esse trabalho maravilhoso que você fez. Aquela garotinha foi sensacional, porque aquele abraço representou muito para as pessoas que estão felizes com esse trabalho seu e de Reinaldinho à frente dessas creches. Sim, eu me senti assim muito acolhida, muito abraçada. Ela é Cecília, é uma criança que desde muito pequena ela acompanha as nossas inaugurações e desde muito pequena eu sinto que ela tem esse carinho. E ela foi crescendo e o sentimento que a mãe nos diz que ela tem é esse de admiração, de gostar de ver como a gente trata as outras crianças. E para mim, quando ela me abraçou ali, foi como se eu tivesse tido eu não sei se a palavra seria um pagamento, mas foi como se eu tivesse tido ali uma recompensa de tudo que eu faço, não só pelas pessoas de uma maneira geral, mas pela infância, que é o que é minha prioridade, né? No meu consultório eu trabalho com crianças, os meus projetos, se você observar, eles são todos voltados para a infância, né? Para a primeira infância principalmente. E quando ela me abraçou ali, foi como se ela me desse um colo, ela me afagasse, ela dissesse, mesmo que talvez ela nem tenha consciência, né, da intensidade, mas eu fico feliz que você tenha percebido, porque o sentimento que ela trouxe para mim foi esse, sabe? De poxa, descansa aqui no meu colo, que eu sei que valeu a pena e eu tô aqui para te agradecer. E eu fico muito feliz mesmo. Uma cena linda, linda. E os seus olhos, eles dizem tudo. Mas Marilã, eu tenho uma curiosidade. São 6 creches. Cada uma tem suas histórias, mas eu gostaria de saber de você, se você teria a lembrança de algo assim, inusitado, algo diferente, algo muito especial em alguma dessas creches, que você sempre está lembrando, sempre vem à sua mente? Olha, Edilson, as 2 creches que eu participei muito mesmo de perto foi a creche que é a Odília e a creche, a professora Judete Viana, professora Detinha. Foram as que eu participei mais fortemente. E a Odília foi a que eu estava todos os dias, né? Era um projeto piloto. O que mais me marcou, se você me perguntar entre todas as experiências, foi um dia que a gente fez um aniversário. A gente fazia os aniversários surpresas para as crianças. E aí a gente fez um aniversário para uma criança. E ele pegou assim um cachorro quente. Ele olhou o cachorro quente e disse: meu Deus, é assim um cachorro quente? Eu disse: é. A Odília ficou assim em pé, todo mundo. Ele disse: eu nunca comi um cachorro quente com a salsicha inteira. Eu achei aquilo de uma naturalidade, de uma simplicidade e assim de uma ingenuidade que ele queria mostrar quanta escassez ele tinha, que um simples cachorro-quente, que se você perguntar para qualquer criança dessa, ela sabe o que é um cachorro-quente com a salsicha inteira. E eu sei que a gente tem até a cultura de fazer picadinho e tudo mais, mas não era por opção, era para render. Então ele não conhecia o que era um cachorro-quente original. E ele chorou. E a gente abraçou, a gente imaginou que ele estava feliz com o bolo, com os balões, com todo mundo cantando para... Mas não, era um cachorro quente. E você vê que hoje é tão difícil a gente agradar um filho, até um filho, que o filho da gente é acostumado a ganhar não quer roupa. A maioria das crianças, eu tenho certeza que vão me assistir aqui, os pais vão dizer, eles acham que roupa não é presente, eles querem escolher o tema de festa, então... Na experiência do dia a dia, essa experiência da criança me tocou demais. Me tocou demais, porque a gente percebe o quanto existia de escassez. Bem como a mãe, que um dia a gente servia as refeições, mas às vezes a criança dormia à tarde. E aí ela ia embora sem a janta. A gente não tinha a experiência, o conhecimento mesmo de guardar a janta e dizer, leva. E um dia uma mãe chamou e disse, Marilã, eu quero conversar com a senhora e dona Xênia. Ô Marilã, a única refeição que ele faz é aqui. Quando ele dormir, bota num potinho e manda. Põe a vasilhinha, põe a comidinha e manda. Ou seja,
só se alimentava ali, Edilson. Não se alimentava depois. Então, se ele dormisse, a gente tinha que guardar para ele levar para casa. E aí você pensa, meu Deus, não é só a educação, não é só o cuidado, mas é o alimento. Qual é a criança que vai para uma escola, para uma creche e está com fome e aprende? Né? Então, assim, às vezes a gente que tem condição não faz ideia da pobreza das pessoas. Mas existem muitos casos, e assim, muitos N casos relacionados a essa questão de alimentação, relacionados à questão da saúde das crianças que a gente via, sabe? Reeducação alimentar, tudo. Criança que nunca tinha ido ao pediatra. Criança especial, nós tivemos na creche a primeira criança especial inserida no contexto da sala de aula. Então, tudo isso nos chama a atenção. Mas eu acho que para mim, que sempre tive uma realidade diferente, né? Eu nunca imaginei que a criança, que ela vê uma salsicha inteira num pão, fosse tão alegre, tão satisfatório, sabe? Porque não é o significado só da salsicha, do pão, é da bonança que ela estava vendo, né? Marilã, você tem história. Você acabou de lançar um livro, mas eu acho que você vai ter que lançar um segundo livro para contar as histórias que vem ocorrendo nessas creches. E eu não tenho dúvida que essas crianças, quando elas crescerem, já formadas, com famílias, elas irão contar essas histórias das vidas delas enquanto alunos, crianças dentro dessas creches. Eu não tenho uma dúvida. É verdade, eu acho que vai ficar marcado, né? E quem sabe essa sugestão sua eu vou... É muita história, em todos os sentidos, muitas histórias. E quando você precisar saber, quiser saber mais, pode nos procurar, porque eu tenho certeza, você que gosta e está presente, vai se emocionar muito, porque são muitas coisas ao longo desses anos, muitas histórias. Marilã, quero agradecer a você por essa participação e parabéns! E que daqui 15 anos completemos 30 anos de creches municipais. Muito obrigado. Nada. Página e canal Memórias de Chique Chique, eternizando a nossa história.